Tivemos no último sábado a realização da 18ª edição do Vivo Taquari Antas Vivo, recolhendo mais de 2,9 toneladas de lixo em 3 cidades aqui da região, contando Venâncio Aires, Lajeado e também Cruzeiro, e com ações também em Arroio do Meio. Estivemos com a programação da Rádio Independente ao vivo do Parque Ney Santos Arruda, uma mobilização muito grande, mais de 800 voluntários ajudando, né, no recolhimento de lixo, ajudando a limpar o nosso rio Taquari, principalmente depois de tudo que a gente passou com a enchente de maio. Por isso, está aqui conosco hoje a coordenadora da Parceiros Voluntários de Lajeado, Gilmar Scapini, e também a diretora de Responsabilidade Social Corporativa da CIL, a Luana Hermes, para fazerem uma avaliação do que foi mais uma ação do Vivo Taquari Antas Vivo e também, né, alguns detalhes aí de materiais recolhidos, se atingiu as expectativas e tudo aquilo que estava previsto dentro da programação. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindas à Rádio Independente. Nós que agradecemos essa oportunidade. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ricardo. Aos ouvintes aqui da rádio também. De fato, né, essa ação aconteceu no sábado. Fomos abrilhantados com um excelente dia, né, não teve problemas com o tempo. E as atividades puderam ser realizadas de forma bem organizada. Boa tarde, obrigada pelo convite, pelo espaço, para a gente estar trazendo um pouquinho dos resultados para quem é os ouvintes da rádio, né? A rádio também que esteve presente lá com a gente no dia, fazendo a sua comunicação de lá, entrevistando as pessoas que estavam por lá. E foi, para nós aqui em Lajeado principalmente, né, que era onde a gente estava mais presente, ficamos bem contentes com o resultado de voluntários que esteve presente com a gente, botando a mão na massa, como foi bacana ver o pessoal apreciando o rio, ajudando no recolhimento, passando pelos expositores, conversando com as pessoas, literalmente uma festa em comemoração, né? E principalmente elencando ainda junto com o Dia Mundial da Água, que foi no sábado também. Tivemos ações em Venâncio, Lajeado, Cruzeiro e Arroio do Meio, mas recolhimento de lixo só em Lajeado, Venâncio e Cruzeiro. Tem outros municípios na beira do rio, Bom Retiro, Estrela, tem Encantado, Roca Salles na região mais alta. Por que nesses não aconteceram ações nesse ano? Bom, a gente entrou em contato com os municípios, né? Os municípios já oficializados que fazem parte do programa e os municípios que teriam a intenção de integrar fazer parte desse programa. Então, nós conversamos com o município de Encantado, né? Através da ACI de lá. Tentamos contato com o pessoal de Roca Salles também, e os outros municípios, como Estrela e Bom Retiro, que optaram por fazer essas ações num outro momento, devido às circunstâncias do município pós-enchente. Né, que eles conseguem se organizar de forma mais uniformizada. O município de Encantado e Roca Salles, nessa mesma linha, né, como estava muito em cima e eles gostariam de saber como que isso funcionaria, eles optaram por deixar para a próxima edição para fazer essa ação conjunta. A gente tem acompanhado as mídias, né, que algumas ações ocorreram nesse período e a gente fica feliz que isso aconteceu, mesmo que não tenha vínculo direto, né, com o programa, mas a gente sabe da intencionalidade dessas atividades. Então, nós sabemos que um grupo realizou uma ação de sensibilização e de recolhimento desses resíduos no município de Roca Salles. A gente sabe também que essa ideia, essa proposta, teve uma disseminação de informação para outros municípios, para outros estados. Então, a gente tem acompanhado e monitorado essas atividades que estão ocorrendo em outros lugares, que a gente acredita que foram inspiradas pelo programa. O número vem reduzindo. A gente pode fazer análises aqui, né, Gilmar e Luana, ano após ano. E detalhe é que no ano passado tivemos um Vivo Taquari Vivo depois da enchente de setembro de 2023, que foi, até então, tinha sido uma das maiores da história. Aí veio a de maio, a maior de todos os tempos, e o resultado desse ano
também foi menor, mas aí estamos falando do resultado geral, não sei, até teria que comparar Lajeado, por exemplo, que é onde nós tivemos, ou Cruzeiro do Sul com o Cruzeiro do Sul, se também diminuiu, ou se deve ao fato de menos municípios terem participado. Se eu não me engano, Estrela, ano passado, foi um dos que mais recolheu, esse ano não participou, por exemplo, né? Então, para fazer essas análises aí daquilo que vocês têm visto, ou se a enchente, ela ajuda a levar essa sujeira para mais longe, e parece que a enchente estaria mais lixo, né, para o rio e para as margens, mas talvez seja o contrário. O que vocês estão tirando de resultado? Bom, Ricardo, os resultados que a gente tem feito, a gente acaba sempre monitorando, né? Todas as edições, elas são monitoradas. Nós temos lá todas os resultados anexados dentro de uma planilha, desde a primeira edição até a última agora de 2025, e cada município anotado os seus resultados e as suas peculiaridades. Então, nós temos ali em 2024, muito bem lembrado, que a gente arrecadou de resíduos sólidos num total de 4.537 aproximadamente, né, de quilogramas. E um detalhe, o ano passado, em 2024, o município de Arroio do Meio não foi contabilizado nada, nem o município de Cruzeiro do Sul foi contabilizado, porque eles não fizeram ações de recolhimento de resíduos. E Cruzeiro esse ano foi a que mais teve resíduos. E aí, como o Ricardo mesmo comentou, o ano passado, quem teve o maior recolhimento, né, de 2024 foi o município de Venâncio Aires. Esse ano, por sua vez, quem teve o maior recolhimento foi o município de Cruzeiro do Sul. Né? E os demais municípios houve uma queda, né, de recolhimento desses resíduos. Além da participação do voluntariado. O ano passado, nós tivemos uma média de 554 voluntários. Esse ano, nós tivemos acima de 870. Lembro que teve um números, ano... né? Teve um ano, acho que foi em 2014, se eu não me lembro, assim... Não, 2014 não, porque a gente participou do Prêmio ANA. Entre 2013 e 2014, foi o ano que nós tivemos a maior adesão do voluntariado. Nós tivemos a participação de 1.000 voluntários, com os 6 municípios de adesão. Então, foi o maior movimento. Esse, por sua vez, agora já se torna o segundo, porque nós chegamos a alcançar os 841 voluntários. E com poucos municípios, né, Gilmara? Com poucos municípios, exatamente. Nós tivemos uma maior adesão no município de Lajeado, né? Até porque nós temos ali alguns indicadores, e eu gosto muito do Drive, né, do Google Forms, porque a gente fez essas inscrições por ali, e ele nos dá uma estimativa de onde são esses voluntários, né? Nós tivemos o maior público ali dos órgãos públicos, teve uma adesão bem expressiva de escolas públicas. Né? Inclusive, só fazer um parênteses, tinham muitos alunos de Estrela não participou da ação, mas que, entre aspas, atravessaram o rio, né, para ir ajudar a fazer a limpeza também. E esse ano, diferente dos anos anteriores, e eu acho que isso está relacionado com as enchentes, porque nós tivemos, assim, uma participação bem expressiva do movimento aquático, e esse ano, na ação, a gente teve uma média de 90 embarcações, né, desde o caiaque até um barco, né, ou enfim, uma lancha de médio porte. Então, assim, foi um número bastante expressivo para uma edição. Lajeado diminuiu, né, pelo que eu estou vendo aqui. Exato. Foram 1.001 quilos no ano passado, esse ano 813. Isso. E Venâncio Aires, olha só o detalhe, Venâncio Aires 1.687,50 e esse ano 861. Tecido de novo chamando a atenção garrafas de vidro, é isso? Isso. Assim, o que a gente observou, né, de resíduos, e a gente fez assim um quadro comparativo, né, digamos assim, o que ficou em primeiro, o que ficou em segundo, terceiro e quarto lugar, né, de maior peso. Então, nós temos ali, do lado de Lajeado, nós temos os rejeitos, que ficou em primeiro lugar. Em Cruzeiro do Sul, ferro e metais. Em Venâncio Aires, rejeito. E depois, segundo, ficou Lajeado, madeira. Cruzeiro do Sul, rejeito. Venâncio Aires, plástico. No terceiro lugar, Lajeado, plásticos e embalagens. Cruzeiros, plásticos e embalagem. Venâncio, metais. E em quarto lugar, ficou tecido, roupa para Lajeado. Em Cruzeiro ficou o plástico duro. E Venâncio Aires, a questão do sofá.
Os rejeitos é os não recicláveis, né, Isso. Gilmara? Cita alguns, ou talvez a Luana, né, alguns exemplos aí pra gente. São aqueles itens que não têm potencial de reciclabilidade e que estão muito misturados ou que já estão com uma certa decomposição feita pela natureza como em si, né? Então, acaba entrando o plástico BOPP, que é o laminado, que é o saquinho de salgadinho, que não é reciclado, que não se enquadra como plástico, papel e papelão de embalagens recicláveis, né? Então, e aquele item que está muito misturado, as sacolinhas plásticas, todo esse material acaba entrando como rejeito. A gente sabe que o Vivo Taquari Antas Vivo não acaba, né? No sábado, o que teremos de próximas ações, Gilmara e Luana? Então, com base nesses resultados, a comissão vai se reunir nas próximas semanas. Nós vamos avaliar cada item, cada atividade que foi desenvolvida. Nós temos a Escola das Águas, que iniciou o seu cronograma com as suas oficinas. E agora nós temos que programar as próximas, né, oficinas que vão ocorrer lá, que vai acontecer quinzenalmente. Nós temos hoje cinco educadores sociais cadastrados oficialmente e recebendo ainda mais inscrições e, enfim, a gente vai avaliar para depois pensar nas ações que vão ocorrer durante o ano. Ainda rapidamente, Luana, a questão dessa análise dos materiais que foram encontrados. É algo já de as pessoas largaram lá por querer, digamos assim, ou ainda tem consequência da enchente? É triste a gente falar, né, que às vezes as pessoas fazem esse descarte, mas só para saber se você já tem essa análise de que foi algo nada a ver com a enchente ou são reflexos do lugar por onde a enchente passou, né? Aqui em Lajeado, com certeza, é do descarte inadequado das pessoas que ainda utilizam o parque, né? Então, principalmente quando a gente fala que vidro foram long necks. Né, e na sua grande maioria... Assim como no ano passado. Assim como no ano passado. E na sua grande maioria de cerveja que não custa R$1,50 no mercado, né? Então, sim, a gente ainda tem um descarte muito irregular desses itens que as pessoas utilizam o espaço e acabam deixando os seus resíduos por onde passam, né? São as pegadas que a gente deixa na natureza, ao invés de serem apenas as nossas marcas de calçado, são também os nossos resíduos, né? E aí isso entra a questão de sacolinha plástica, a gente coletou resíduo orgânico, então era sacolas com pão, sacolas com resto de fruta. Tinha latinhas também. Algumas latinhas também tinha um pouco de metal também, que também é de uso de consumo, né? Mas aí quando a gente fala da questão do alimento, é tudo uma ligação. Então a gente junta ali as long necks, as latinhas e um pouco de alimento embalado, né? Então é de quem utiliza mesmo o espaço e que ainda acaba fazendo esse descarte inadequado. Da enchente mesmo, a gente não tem muitos resíduos, porque foi feito, né? Teve uma ação, mais que uma, né? O município mesmo fez de limpar aquele espaço. Então, normalmente os volumes maiores, que seriam mais pesados, que trariam, nossa, olha, tem um sofá, né? Isso é recolhido. Então, fica esses pequenos detalhes que é mesmo a comunidade que utiliza o espaço que acaba fazendo esse descarte, né? Só para, assim, um apanhado geral, a gente teve uma avaliação também de quem seria esse público, né? Se era a primeira vez que ele estava participando, quantos anos faz que ele faz parte desse programa, e a gente tem aqui um percentual muito expressivo de serem pessoas que participaram pela primeira vez. E aí segue aquela sequência de 3, 4 e 8 anos de participação do programa. Isso para nós é muito importante olhar para esses números, né? Tá certo. Muito bem. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, pelo voluntariado. Gilmara Scapini, também a Luana Hermes, parceiros voluntários e diretora de responsabilidade social corporativa da CIL, a Luana, e a coordenadora da Parceiros Voluntários de Lajeado, a Gilmara Scapini.